exercício 170, Enem 2023, sobre função de segundo grau, função quadrática. Vamos à leitura e aí eu vou fazer alguns comentários importantíssimos. Analisando as vendas de uma empresa, o gerente concluiu que o montante diário arrecadado em milhar de real poderia ser calculado pela expressão V de x é x quadrado sobre 4 menos 10x mais 105, em que os valores de x representam os dias do mês, variando de 1 a 30. Um dos fatores para avaliar o desempenho mensal da empresa é verificar qual é o menor montante diário V0 arrecadado ao longo do mês e classificar o desempenho conforme as categorias apresentadas a seguir, em que as quantidades estão expressas em milhar de real. Ou seja, quando a venda for maior ou igual que 24 mil reais, então a gente diz que foi um desempenho ótimo. Quando estiver entre 20 e 24, 20 inclusive, 24 exclusive, a gente diz que foi bom. E assim por diante. Ele continua, no caso analisado, que é esse caso desta função dada, qual seria a classificação do desempenho da empresa? E aí vem as alternativas. Então vamos começar copiando, né, a função ali. Vamos copiar a função dizendo que V de x é igual a V de x é igual a 1, eu vou escrever de separado, tá bem? 1/4 de x ao quadrado menos 10x e depois mais 105. Essa é a função nossa. Eu quero chamar a atenção que essa função tem 3 coeficientes. Aliás, toda função de segundo grau tem 3 coeficientes. Os coeficientes são o azinho dela, o bzinho dela e o czinho dela. Quem são esses caras? O azinho dela é o coeficiente do termo de segundo grau. Então vamos lá, né? O a da nossa função é 1/4. Mas também ela tem um b. O b é o coeficiente do termo de primeiro grau, é o menos 10. E o c, que é o último coeficiente da função de segundo grau, é o termo independente de x, que é o 105. Pronto. Aí estão os nossos 3 coeficientes. E eles vão ser usados, por exemplo, para nós encontrarmos, se a gente quisesse pegar isso e igualar a zero, a gente resolveria isso por Bhaskara usando o a, o b e o c, pela fórmula. Mas nós vamos quase que usar Bhaskara. Olha para você ver. Se nós fôssemos usar Bhaskara, nós encontraríamos assim os x onde a função é zero. E aí, para nós fazermos isso, ficaria x igual a. Aí vem Bhaskara, que é menos b, não é isso? Vamos lembrar que você precisa saber a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, raiz quadrada de delta, dividido pelo dobro do a. Bem, muito bom. E como que nós vamos fazer agora para encontrar qual é o valor mínimo que essa empresa vendeu? Bom, vamos lá. Vamos lembrar que aqui vai gerar 2 raízes, a raiz x1 e a raiz x2. E onde que está o ponto de mínima, que seria o ponto de máxima se ela tivesse um a negativo? O ponto de mínima está exatamente no meio entre x1 e x2. Então, o certo seria eu fazer uma média aritmética entre menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a. Se eu fizesse essa média aritmética, iríamos cancelar o mais ou menos, o mais e o menos raiz de delta. Então, vou apagar esse treco aqui, para você perceber que eu vou ficar com um negócio que chama menos b sobre 2a. E quem é o menos b sobre 2a? É um x especial, não é um x qualquer. O meu x aqui é chamado de x do vértice. Se eu apagar o mais ou menos raiz de delta, o meu x não é o x das raízes. Ele é o x do vértice. E aí vai ficar menos b dividido por 2a. Olha para você ver como que essa fórmula ela vem de Bhaskara. Ela vem pegando as 2 raízes, fazendo média aritmética. Muito bem, e o que nós queremos é saber qual é o dia em que essa venda ela é mínima. Quando a gente calcula o x do vértice, nós vamos estar calculando esse dia. Então vamos lá descobrir qual é o dia. O x do vértice vai ser igual então a
Deixa eu mandar aqui para a esquerda. E aí vamos escrever aqui, né? X do vértice. Assim, ó. X do vértice é igual a... Quem é o B com sinal trocado? Quem é o B com sinal trocado? Porque o menos B significa B com sinal trocado. Como o B é menos 10, nós vamos trocar o sinal do menos. Vou pôr o menos 10 dentro de parênteses. Vai dar mais 10. Concordam? E o dobro do A vai ser o dobro de 1/4. Olha lá. Assim, ó. O numerador vira 10, porque menos 10 vira 10. E embaixo vai dar um número 2/4. Concordam? 2/4, porque 2 vezes 1/4 é 2/4. Qual é o valor de 10 dividido por 2/4? É a mesma coisa que 10 multiplicando a fração de baixo invertida. Como ela é 2/4, vai ficar 4 meios. E aí isso vai dar 40 meios, que é o número 20. Ou seja, no dia 20, exatamente no dia 20, nós teremos o dia de pior desempenho dessa empresa, onde ela vai vender o mínimo possível. Mas ele não perguntou qual é o dia, ele perguntou qual é o valor. Qual é o valor? Porque ele está comparando aqui se teve um desempenho ótimo, bom ou normal, sobre o valor. Então, como eu já sei que o meu x é 20, eu vou voltar lá na minha função e aplicar o 20 no lugar do x. Assim, ó, aqui. Então, o v de x é isso. Isto quer dizer que o v de 20, agora eu vou colocar 20 no lugar do x. V de 20 vai ser 1/4 de 20 ao quadrado, mais menos 10 vezes 20. Aí eu tenho o valor aqui para nós. Vamos calcular agora o v de 20? Qual será o valor da função quando for dia 20, onde ela vai ter o desempenho mínimo? Então, o v de 20 vai ser igual a... O 20 ao quadrado dá 400, só que está dividido por 4. Porque está multiplicando por 1/4, né? Vezes 10 vezes 20 vai dar 200. Opa, menos 200. E aqui mais 105. Quando a gente faz essa conta, vai ficar assim, ó. O 400 dividido por 4 dá 200. Então, o V no dia 20, a venda no dia 20 vai ser 200. Opa, desculpa, é 200. Menos 200 mais 105. Quanto que vai dar isso? Vai dar... 200 não, vai dar 100 menos 200, não é isso? Porque 400 dividido por 4 vai dar 100. Então, isso aqui vai dar 5 mil reais. Aí a pergunta é, e agora vamos classificar. O que acontece quando a gente tem um valor de venda de 5 mil reais durante o mês, que é o pior desempenho que houve dessa loja? Menor, 5 mil está entre 4, inclusive, e 10, exclusive. Portanto, o nosso desempenho aqui foi ruim. Vamos ver lá, vamos confirmar. Entre 4 e 10, porque ele está no 5, né? Ele é ruim. Ele não é péssimo, porque para ser péssimo ele deveria estar menor que 4. E ele não é normal, porque teria que ser maior que 10. Então a resposta é a letra D desse exercício. Vamos fazer um repasse agora para você fixar o conceito. Foi dado que a venda era uma função de segundo grau, onde o x é o dia, ou os dias do mês, né, que vão de 1 a 30. E aí, eu disse para você que essa função de segundo grau tem um Azinho, um Bzinho e um Czinho, que são seus coeficientes. O Azinho é 1/4, o Bzinho é menos 10 e o Czinho é 105. E aí, eu disse também que Bhaskara diz que x é igual a mais ou menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Quando você pega essas raízes, que é o menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o menos b menos raiz de delta sobre 2a, e tira a média aritmética, você encontra o x do vértice. E aí, nessa hora, o que acontece? A gente cancela o mais raiz de delta com menos raiz de delta. Pode fazer aí para você ver. E aí, o que vai acontecer? Fica menos b sobre 2a se eu apagar, simplesmente apagar o mais ou menos raiz de delta. Quando eu apago e fica menos b sobre 2a, esse x não é um x qualquer. Esse x é o x entre as duas raízes. Entre as duas raízes é exatamente o x do vértice. Então, se nós calcularmos o valor de menos b sobre 2a, nós vamos estar descobrindo qual é o x, qual é o dia em que a venda foi mínima. E aí nós fizemos, né? O b com o sinal trocado vai dar 10, e o dobro do a dá 2/4. E aí, fazendo 10 dividido por 2/4, vai ser 10 vezes 4 meios, que é dia 20. Então, lá no dia 20, a venda foi mínima.
Só que ele não perguntou, ele quer comparar, ver o desempenho em cima do valor vendido. Vamos ver o valor vendido. Nós substituímos no lugar do x o 20. E aí fica 1/4 de 20 ao quadrado menos 10 vezes 20 mais 105. Encontramos R$ 5.000, onde pela tabela o desempenho foi ruim. Exercício 170, super garantido que vai cair no próximo Enem. Super. Exercício de função de segundo grau. Pelo Quero Matemática, e aí Enem 2023. Continue conosco e treine bastante para o Enem que vem no final do ano.